E aí pessoal, aqui é o Gleitz. Na aula passada a gente aprendeu a cadastrar imagens no formulário, certo? Conforme, vamos ver aqui novamente. Vou aqui abrir o formulário. Vamos verificar onde paramos a aula, certo? Vou digitar Getúlio. Vou incluir uma imagem. Está carregando aqui no caso. Vou adicionar uma imagem qualquer, dar um duplo clique sobre ela. Já me foi carregado no formulário. Vou arrastar aqui o formulário para o lado só para a gente verificar. E vou clicar em cadastrar. Perceba que a imagem foi cadastrada, com sucesso. Observe que não nos é emitida nenhuma informação de cadastro e que a imagem continua aqui, certo? Então vou fazer alguns ajustes no formulário na aula de hoje, certo? Bora lá. Alt F11. Primeiramente, após o comando limpar, eu vou emitir uma mensagem para o usuário. Então eu vou digitar msg box espaço, abre aspas, duplas. Vou dizer cadastro realizado com sucesso. Aspas duplas. Só que já estaria funcionando, mas para ficar mais intuitivo, vou digitar vírgula. VB Information, vou escolher o símbolo do Information, claro, vírgula, abre aspas. Aqui é o título, certo pessoal? Vou botar programa, no caso. Programa de cadastro. Isso vai ser o título da nossa mensagem, certo? Vou aqui no comando limpar. Observe que meu comando limpar está bem aqui, certo? Abaixo. Mas digamos que ele estivesse longe e eu quisesse achá-lo, eu teria algumas formas, certo? A primeira delas, e mais fácil, acredito eu, seria essa. Selecionaria o nome limpar, clicaria com o botão direito sobre ela e clicaria em definição. Observe que ele já encontrei ele, certo? Logo abaixo. Mas digamos que ele estivesse longe, essa funcionalidade que eu acabei de ensinar seria muito mais prática, certo? Vocês iam sentir como ela era muito mais prática. No caso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que mi.pct imagem 2.picture vai ser igual a mi.pct imagem 1.picture. Então, pessoal, é aqui que vai funcionar aquela imagem que eu copiei, certo? No formulário. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou clicar aqui em FR principal, dar um duplo clique sobre ele e observe que quando eu fizer o cadastro, a imagem que estamos visualizando aqui, vou aumentar, vai vir para cá, certo? Então essa é a imagem que vai ficar no sistema. Toda vez que ele fizer um cadastro, essa imagem que eu estou visualizando aqui vai vir para cá. Esse objeto aqui está invisível para o usuário, certo? Então, vou novamente clicar em cadastrar. Vou voltar novamente aqui no limpar. E aqui também no limpar, eu gosto de esvaziar minha variável, certo? Então, no caso, eu vou digitar foto 1 igual vazio, certo? Aí o mesmo procedimento que eu fiz aqui no limpar, eu vou fazer por foto 1, certo? Quero mostrar para vocês que declaramos ela, certo? Seleciono ela, clico com o botão direito sobre ela e clico em definição. Observe que ela já me aparece aqui, ó, de foto 1 a string. Eu também já tenho uma foto 2 declarada. Por enquanto eu não vou trabalhar com ela, mas deixamos ela aí, certo? Outra coisa. Observe que no nosso formulário eu não declarei algumas variáveis. E por que não aconteceu nenhum erro? Porque eu não me obriguei a
declará-la, certo? A partir do momento que eu coloco option explicit, vamos executar o formulário. Vamos fazer um teste. Vamos ver se vai acontecer algum erro. Vou digitar Hélio. Vou clicar em incluir. Essa imagem. E vou cadastrar. Certo? Vamos ver. Está cadastrando com sucesso. Certo? Observe que não deu nenhum erro. Se tivéssemos esquecido de declarar alguma variável, agora seria o momento que queria acusar o programa, certo? Então é sempre uma boa conduta colocar o option explicit, certo? No começo de tudo, certo? Outra coisa, vou clicar novamente sobre o formulário e quero ensinar a vocês como é que eu vou visualizar essa imagem depois de cadastrada, certo? Então, para isso, eu precisaria criar um outro formulário? Poderia, certo? Só que é uma prática que eu não adoto. Vou fechar essa janelinha aqui e vamos conhecer controles novos, certo? A partir da aula de hoje. Vou pegar essa imagenzinha, deixar ela aqui, posso diminuí-la mais ainda, certo? No caso aqui, pessoal, eu vou em exibir, caixa de ferramentas, vou adicionar o controle multipágina, certo? Vou arrastar aqui para o formulário. Observe que já tem um controle novo. Observe que conforme eu clique eu mudo de página, certo? Não é tão visível para vocês porque a cor de fundo ainda é a mesma. Mas o que eu vou fazer? Vou fazer da seguinte forma. Perceba que eu vou selecionar todos os controles clicando nessa área aqui. Ó, vocês façam da mesma forma. Estou pressionando o botão esquerdo do mouse e vou soltar. Pronto. Agora, selecionado, eu vou dar o Ctrl X, que no caso eu vou recortar. Vou clicar sobre a minha multipágina e vou aumentar, certo? A sua área. Vou até encostar aqui ao formulário. Em ambas as bordas. Vou abaixar mais um pouco. Por que eu não vou encostar aqui na área total, certo, pessoal? Na parte superior. Porque aqui nessa área eu vou colocar um toolbox, certo? Então, o meu page 1, no caso, vai ser minha tela inicial. Então, por isso eu não vou colar aqui. No caso, eu vou colar aqui na minha page 2, certo? Dá o Ctrl V. Pronto. Meus controles, meus objetos já foram colados, certo? Vamos clicar sobre um com o botão direito. Vamos ter acesso às propriedades. Observe que são os mesmos, certo? Ó. Teste 1, btn remover. Vamos agora também continuar a boa prática, certo? Observe que a minha textbox 1, no caso, não está renomeada como deveria ser, certo? Então, como é que eu faço isso? Eu vou copiar, vou copiar o nome textbox 1 e vou mudar o seu name. Vou copiá-la, certo? Vou dar o Ctrl C e agora eu vou renomeá-la para txt nome. Feito isso, se eu for executar o código vai dar erro, porque o txt nome ainda não aparece lá, certo, pessoal, nos comandos. Para todo efeito, o textbox 1 ainda está existindo, certo? Então, como é que eu faço essa correção? Eu clico aqui fora da multipage, clico aqui no formulário. Por precaução, eu sempre adoto a medida de ir lá na parte superior do formulário e pressiono o Ctrl L, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colar o texto que eu tinha copiado, textbox 1, e vou substituí-lo, certo? Eu poderia sair procurando de um por um. Essa não é uma boa prática para um programador, certo? Então, como é que eu vou fazer? Vou localizar o textbox 1 e vou clicar em substituir, ok? O que ele vai substituir?
ele vai substituir por txt underline nome, que foi o name que demos agora para o textbox 1, certo? Então, qual é a lógica que ele vai utilizar? Aonde ele encontrar o textbox 1, ele vai substituir por txt nome, certo? Evitando algum erro futuro no nosso código. Se eu clicar em substituir, ele vai apenas fazer a substituição no primeiro. Se eu clicar em substituir todas, ele vai substituir onde houver textbox 1, certo? Então, eu vou clicar em substituir todas. Observe que ele encontrou 6 na realidade ele encontrou 6, a região especificada foi pesquisada. Foram feitas 6 substituições, ou seja, ele encontrou 6 textbox 1, se referenciando a ela, e substituiu todas por txt nome. OK? Vou dar OK e vou fechar. Por que eu fiz isso? Se eu tivesse feito isso eu mesmo procurando, eu poderia ter esquecido de alguma. E quando fosse executar o código, iria dar um erro, certo? Do modo que eu agi, está garantido que foi substituído todas as textbox 1 por txt nome. Vamos executar o código. Pressione F5. Vou botar o Hugo, digitar Hugo. Vou incluir uma imagem para o Hugo, no caso. Vou clicar em cadastrar e perceba que foi realizado o cadastro. Observe que a mensagem que criamos está funcionando, cadastro realizado com sucesso. E observe no título, programa de cadastro. Vou dar o OK, certo? Vou fechar o formulário e vamos voltar novamente para a nossa edição. Então, Alt F11, pessoal. Observe que o nosso formulário sumiu, então vou clicar em exibir, Project Explorer, vou dar um duplo clique sobre FR principal. Vou fechar essa caixa de propriedades por enquanto, não vou utilizar ela agora. E observe que eu tenho a minha multipágina, a minha page 1 e a page 2, certo? Vou renomeá-las. Por exemplo, clico sobre o nome page 1, clico com o botão direito, clico em nova, clico em renomear. Também poderia ter feito nas suas propriedades, certo? No caso aqui eu vou botar início. Vou clicar em OK. Agora eu vou clicar sobre page 2, renomear, cadastro, certo? Clicar novamente em OK. Vou criar uma nova page para essa multipage. Como é que eu faço? Clico com o botão direito sobre a última, clico em nova página, certo? Vou também renomeá-la. Clico com o botão direito sobre ela e clico em renomear, que vai ser a nossa pesquisa. Clico, dou OK, certo? Eu não gosto de trabalhar com esse fundo, certo? Normalmente eu trabalho com fundo branco para toda essa área. Como é que eu faço isso? Clico com o botão direito sobre a minha page, no caso, a guia início. Ter acesso às propriedades. Vou em Picture, certo? No caso. Observe que tem nenhuma imagem. Vou clicar com o botão na sua caixinha para carregar. Vou procurar uma imagem agora na minha máquina. Vou procurar aqui a minha pasta onde eu salvo minhas imagens. Vou botar um fundo branco, certo? Para ela. Observe que ela carregou pequeno, porque ela está tamanho clip. Vamos mudar aqui a propriedade para zoom, para ver como é que ficaria. Observe que ela apenas ampliou, ainda não fechou toda a área. Para fechar toda a área, eu coloco um street, certo? Pronto. Vou fazer esse mesmo procedimento para as outras? Não. Abaixo eu clicar com o botão direito, certo? Perdão, com o botão esquerdo, dá um duplo clique e observe que já selecionou o nome bitmap. Posso dar o Ctrl C e na guia cadastro, né, na minha multipage 2, que está agora renomeado como cadastro, e clicar novamente, dar um duplo clique novamente em nenhum e dar o Ctrl V. Observe que já foi colado a imagem que eu adicionei na page 1, certo?
Só que também tenho que trabalhar com Street. Vou mudar também, novamente, o Picture Sysmos para Street, certo? A mesma coisa para pesquisa. Vou dar um duplo clique com o botão esquerdo, nome nenhum, e vou dar o Ctrl V e colou a minha imagem, certo? Meu fundo branco. Novamente vou alterar a propriedade Picture Sysmos para o Street. Pronto. Vou executar o formulário, dar o F5. Observe que agora me carregou a pesquisa, porque foi a última que eu trabalhei lá, certo? Mas aqui nós podemos definir qual é aqui que a gente quer que inicie, certo? Como eu não defini, ela parou na última que foi mexida, certo? Que eu estava trabalhando, que foi a pesquisa. Vou para cadastro e vou para início. Observe que a início não tem nada, a cadastro também não e a pesquisa também não, certo? Somente tem a cadastro por enquanto. Vou executar novamente aqui, vou dar um exemplo. Vamos ver se está funcionando normalmente. Clicar em cadastrar e foi. Vemos que foi adicionado na linha 19, né? O ID 18, Gleidson, a data, o de hoje, extraído o dia, o mês e o ano, e a imagem teste 07.jpg, certo? Então, o que eu estou visualizando aqui nessa planilha, que está na coluna G, eu vou querer pesquisar e vou querer que ela me retorne a imagem, certo? No formulário. Como é que eu vou fazer isso? Bom, essa vai ser o tema da nossa próxima aula, certo, pessoal? Gostou? Curta, comente, compartilhe. Bora se ajudar. Falou!